Olá, está no ar mais um Fórum. No programa de hoje vamos falar da isenção de impostos a templos religiosos. Não importa a religião, o local de oração dos fiéis está isento de pagamento de imposto de renda sobre o valor obtido de doações, mesmo se envolverem imóveis, veículos ou joias. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto. A regra está na Constituição. O artigo 150 diz que União, Estados, DF e municípios não podem cobrar impostos dos templos. A imunidade tributária é para qualquer instituição religiosa. Pode ser uma igreja evangélica, católica, templo espírita, budista ou terreiro de umbanda. Para a lei, todos são iguais. Mas sabemos que imposto não é o único meio de cobrança da União, dos estados ou dos municípios. E as taxas? As contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, será que os templos são obrigados a pagar? Fique atento, as respostas estão no programa de hoje. E para responder a essas e outras perguntas, estão aqui no programa o professor e advogado tributarista Severino Cajazeiras e o integrante da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, Taraguibonan Arruda. Obrigado por virem ao fórum. Bom, eu gostaria de começar, doutor Severino, explicando um pouco da diferença entre imunidade e isenção. Eu falei sempre em isenção aqui, na verdade os templos têm imunidade, não é? Na verdade, os templos, assegurado pela Constituição Federal, artigo 150, inciso 6º, a linha B de bola, os templos de qualquer culto têm imunidade tributária, né? Nada impedindo que eles também tenham isenção. E o que é a imunidade, o que é a isenção? A imunidade é uma vedação que a Constituição estabelece aos legisladores infraconstitucionais de que não tributem determinadas situações, determinadas pessoas, determinadas atividades, determinados bens. E a isenção é uma vedação também, só que é a lei que concede essa isenção. Então, por exemplo, se for para isentar alguém de pagar imposto de renda, é uma lei federal, uma lei da União que isenta. Se for para isentar alguém de pagar o IPVA, é uma lei do Estado que isenta. Se for para isentar alguém de pagar IPTU, uma lei do município. Então, o que eu costumo sempre falar é que só pode isentar quem pode tributar. Então, se a União pode tributar, ela pode isentar. Se o Estado pode tributar, ele pode isentar. E se o município pode tributar, ele também pode isentar. Já a imunidade tributária, ela é concedida pela Constituição Federal exatamente para fortalecer algumas atividades, alguns segmentos da sociedade, a democracia, a liberdade de expressão, a cultura, o desenvolvimento socioeconômico e, acima de tudo, também a liberdade religiosa, já que a parte aí dos templos de qualquer culto será abordado também nessa. E a imunidade ela é concedida também para os templos de qualquer culto. Essa imunidade, ela é total ou existe algum tipo de tributação que pode ser aplicada aos templos? Certo. A Constituição Federal, nesse mesmo dispositivo que eu me referi, diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. O tributo é o gênero do qual são espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, que alguns chamam de parafiscais e outros chamam de especiais. Então, essa imunidade assegurada no artigo 150, inciso 6º, ela faz referência apenas a impostos. Agora, tem entendimentos de que se o município, por exemplo, uma igreja, um templo situado no município, lá no meu município de Cajazeiras, na Paraíba, por exemplo, ele tem imunidade de IPTU, ou seja, nem carnê de IPTU a prefeitura expede para cobrar. Mas vem um carnê da taxa de limpeza urbana, a taxa de coleta de lixo, ela não está imune. Então, toda vez que você ouvir falar de imunidade, foi a Constituição Federal que concedeu. Quando você ouvir falar de lei de isenção, foi a lei do respectivo ente tributante que concedeu. Interessante o senhor colocar
essa parte do que é isento, do que tem imunidade, que não tem, porque a ideia que se tem, de uma maneira geral, é que templos não gastam absolutamente nada, não retornam em nada para o Estado, para o município, enfim. O que leva sempre a um questionamento do motivo para isso. Qual o verdadeiro motivo? O legislador, quando pensou nessa imunidade, o que ele queria proteger? Em verdade, a questão da imunidade tributária, ela veio da Constituição de 1948. E ela foi introduzida, essa imunidade, para garantir a liberdade religiosa como uma forma de adequação à atual situação da igreja, dos templos religiosos à época. De quê? De poder somar os bens e poder repartir em ações sociais. Em verdade, os templos religiosos, eles atuam hoje, e desde o princípio, como um setor integrante do Estado nas ações sociais. Onde, por exemplo, alguns templos desenvolvem ações para tratamento de usuários de drogas, né? Serviços de distribuição de cestas básicas, sopas comunitárias, nas madrugadas, aí nas noites frias. Há vários movimentos religiosos que praticam a ação de distribuição de caldos, de sopas, para aplacar o frio daqueles que moram nas ruas. Então, existe esse caráter social por parte das instituições religiosas. E daí vem a necessidade da imunidade. Por quê? Subentende-se que aquilo que a igreja, que o templo religioso ele arrecada, ele volta em benefício para os fiéis, em forma de ajuda, como forma de manutenção das ações sociais do templo. Então, por isso que para nós, no caso da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB-DF, defende a manutenção da imunidade religiosa. Vez que a própria lei diz que o Estado não pode, no seu artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, diz que o Estado não pode subvencionar, mas também não pode atrapalhar ou embaraçar o funcionamento de cultos religiosos. Uma possível queda nessa imunidade, quem seria o grande perdedor? Além, obviamente, da comunidade, como o senhor já falou, que é a grande beneficiada. Nós entendemos que se houver essa quebra dessa imunidade, o grande quem queira sofrer com essa mudança é a própria liberdade religiosa. E haverá um cerceamento. Vejo que, como o doutor Severino Cajazeiras muito bem nos explicou agora há pouco, a questão da tributação praticada pelo Estado, pelo município, pelo próprio DF, pode trazer consequências onde poderá haver uma sobretaxação a determinado segmento religioso, em detrimento de outro. E isso pode causar até mesmo a extinção de alguns segmentos religiosos. Se não houver, por exemplo, por parte do Estado, a aceitação de que religião A, B ou C exista naquele local. Então, essa é a nossa preocupação hoje. Ou seja, deve ser mantida a imunidade tributária, sim. Eu acho que, de uma maneira geral, o que o povo vê é que algumas religiões ou têm muitos bens ou têm uma grande arrecadação. E aí se questiona muito se o Estado não perde deixando de arrecadar. É uma perda significativa? Se levar em consideração esses tributos aí que eu acabei de me referir, impostos sobre o patrimônio, normalmente esses templos, agora tem que estar vinculado às finalidades essenciais daquele templo religioso. Se for, por exemplo, imóvel, aqueles imóveis devem estar relacionados com a atividade essencial da igreja. E onde é que você vê que a atividade essencial da igreja é essa ou aquela? No estatuto de criação dela, né? No contrato social, no documento de criação tem lá que foi criado aquela igreja, com aquele templo, ou aquela associação religiosa, com essa ou aquela finalidade. Aí diz quais são as finalidades: pregar a palavra de Deus, vamos supor, manter creches para abrigar crianças, porque também tem um outro ponto, que as entidades de assistência social também têm. Então, às vezes, coincide da igreja ter um braço social. Tem a parte religiosa e tem uma parte social. Os dois estariam imunes. E então, com relação a esses impostos, imposto de renda, por exemplo, se você levar em consideração quanto que uma igreja arrecada de dízimos, de ofertas, é algo incalculável. Então, a igreja, a ideia da imunidade para os templos de qualquer culto, seria uma forma de que a igreja auxiliaria o Estado a governar, a administrar. Apesar da nossa Constituição dizer que o Estado brasileiro é laico, quer dizer, ele não deve ter essa relação, mas a origem disso tudo foi exatamente porque quem mandava mesmo era a igreja antes, aí depois é que foi
tomando essa... Mas essa imunidade não é só para a igreja, é para fundações, autarquias, entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, para os partidos políticos também, para livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, para mídias sociais, gravação de CD, DVD, essa coisa, também para fortalecer a cultura, digamos assim. E ainda tem uma série de outras imunidades na Constituição Federal, chamadas imunidades específicas, soltas. Essas não são cláusulas pétreas, essas podem até ser objeto de emendas. Por exemplo, o IPI não incide sobre produtos industrializados destinados ao exterior, o ICMS também não incide, o ICMS não incide sobre o transporte de combustíveis líquidos, gasosos, energia elétrica de um estado para o outro. Isso é imunidade. Sobre os meios de comunicação também, rádio, televisão, sempre aberta voltado e gratuita. para o interesse do Estado. Exatamente, aberta e gratuita, porque a TV paga, ela paga imposto, ICMS. Então, essa parte aí é o que eles chamam, a doutrina chama de imunidade específica. Determinado segmento da economia que tem para fortalecer a exportação, por exemplo, equilibrar a balança comercial de pagamento, essa coisa, colocar nossos produtos a um preço mais acessível no mercado externo. Então, eles criam uma série de mecanismos. E tem também uma imunidade específica referente a contribuições sociais, que quando você exporta um produto, você não paga IPI, não paga ICMS, não paga as contribuições sociais, PIS, COFINS, contribuição de intervenção no domínio econômico. Que é para quê? Para fazer com que os nossos produtos cheguem mais barato ao consumidor final, lá no exterior, chegue mais competitivo. Porque se for com a carga tributária toda praticada aqui no Brasil, não tem acessibilidade. Então, a imunidade tributária, ela não abrange apenas os templos de qualquer culto. Ela é ampla. O templo é um dos beneficiários. E aí, quando se fala templo, é de qualquer religião. Exatamente para não ter essa história assim de o governador, o presidente da república, o prefeito, ser de um segmento religioso ou ser ateu e perseguir uma determinada religião, porque acha que é contrária à religião dele, e querer tributar de forma... usar os mecanismos do Estado para tributar. Então, exatamente pensando nisso, que a Constituição Federal diz, olha, e essa aqui você não pode sequer ser objeto de emenda à Constituição, que é uma cláusula pétrea. Somente uma Assembleia Nacional Constituinte, com poderes constituintes, poderia, se quisesse, mediante uma grande discussão da sociedade, retirar um benefício como esse. Doutor Severino, eu vou pedir um minuto para o senhor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu gostaria de voltar no segundo bloco, conversando com os senhores sobre essa questão da cláusula pétrea. Perfeito. A gente encerra assim o primeiro bloco do fórum. Voltamos já. Estamos de volta com o Fórum, que hoje debate a isenção de impostos a templos religiosos. Doutor Tarag Bonan, como se dá essa identificação de que nasceu um templo, uma entidade religiosa? Precisa se requerer essa imunidade? Em verdade, a instituição religiosa, ela nasce a partir do registro da entidade religiosa junto ao cartório de pessoas jurídicas. E no caso, para pleitear essa imunidade, no caso dos estados, tem que ter a Secretaria de Fazenda requerer, se apresentar como instituição, trazer ao estado, ou o DF, ou ao município, de que aquele terreno ele é utilizado por uma entidade religiosa. Uhum. Né? Então, o nível de exigência para se conceder essa imunidade é muito alto? Um dos requisitos é que, atualmente, é que o imóvel esteja em nome da instituição religiosa. Ou seja, a titularidade do imóvel tem que estar em nome da instituição. E há um projeto já que prevê essa imunidade aumentada também para templos alugados por instituições religiosas também. Mas, no momento, o que está valendo é para que o imóvel esteja em nome da instituição. Uhum. Muito se fala em se levar ao Congresso a quebra dessa imunidade. Não é algo tão simples assim, né, doutor Severino? Não é tão simples, porque primeiro que é uma cláusula pétrea, né, a imunidade dos templos, de qualquer culto.
Então, para que tivesse a retirada dessa imunidade, deveria haver uma Assembleia Nacional Constituinte convocada com aquele fim específico de alterar a Constituição e aí retirar esse dispositivo, vedando ou nem fazendo referência a esse benefício fiscal. Como é que o senhor vê essa busca da comunidade, esse questionamento da comunidade, que é muito comum pela quebra dessa imunidade? É uma falta de um conhecimento mais profundo sobre o assunto? O que nós observamos enquanto Comissão de Liberdade Religiosa é que há uma crescente por parte não só da sociedade, mas do Estado, em querer adentrar a questão religiosa, ferir a liberdade religiosa. Essa questão de algumas isenções costumam ser questionadas judicialmente, não? Costumam, várias vezes, porque tem município, tem estado que não quer conceder o benefício ao ente imune, né? Uhum. Ao templo, né? Já houve casos em São Paulo, né, que a matéria teve que ir para a justiça, né, que eles queriam tributar uma parte lá da Santa Sé, do terreno lá da Igreja da Sé, né? Então eles queriam tributar porque não estaria vinculada à atividade essencial, ou seja, a casa paroquial, digamos assim, eles queriam tributar. Então, vez por outra, isso esbarra na justiça e a justiça sempre tem dado ganho de causa ao templo. Agora, isso que o Taleg Bonan falou, realmente tem que estar vinculado, o templo tem que ter a propriedade. Se for para, por exemplo, comprar o imóvel, o templo tem que ter a imunidade do ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos. Depois que tiver no nome dele, tem que ter a imunidade do IPTU. E aí não está se falando só nesse daí, das ofertas que a igreja tiver também, não vai pagar imposto de renda, dos dízimos que for pago, das ofertas, não vai pagar imposto de renda também. Se for na zona rural, por exemplo, numa fazenda, porque tem algumas igrejas que são praticadas, algumas religiões que são praticadas na selva, na coisa, não vai pagar imposto territorial rural, por exemplo. E assim vai. Então, essa parte do questionamento se estaria albergado pela Constituição, pela imunidade, isso aí sempre esbarra no Judiciário e o Judiciário tem dado ganho de causa, né? Mas, ressaltando sempre, para se ter o benefício tem que estar vinculado às finalidades essenciais do templo religioso. Que me leva à questão de produtos e serviços. O senhor acredita que produtos vendidos dentro de um templo deveriam ser tributados? O que eu tenho observado, o grande norte aí que preocupa a sociedade é o desvio de finalidade. Se esses bens eles são vendidos para ganhar fundos para os próprios projetos sociais e manutenção do templo, não. O que chama a atenção é exatamente isso, a questão do desvio de finalidade. Se o bem é do próprio templo, não há porquê. Em caso de isenção, é possível o Estado ou o município dar uma isenção para uma religião e não para outra? Não, porque aí você feriria o princípio da igualdade, que está também no artigo 150 e é também uma cláusula pétrea, artigo 150, inciso 2, que ele veda estabelecer diferenciação tributária entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Então, no caso aí, os templos, e aí não importa de qual seja a matriz ou a matiz, eles têm devem ter o mesmo tratamento. Uhum. Então, se você concedesse isenção para um, deveria conceder isenção para outro. A Constituição fala em templos de qualquer culto. Qual o alcance disso? Qual a abrangência dessa expressão? Aqui, em verdade, dentro do Estado brasileiro, nós não temos uma definição do que deveria ser religião. Né? Porque religião vem do latim, quer dizer religare, que é o ato de religar ao sagrado, a Deus, como queira chamar. E não há uma legislação que diga se este ou aquele outro é culto. Né? Há abertura, há uma laicidade do Estado, onde qualquer um ou qualquer religião pode ser professada dentro do Brasil, desde que não contraria os costumes, a lei e os costumes. Então não há uma denominação de que realmente venha a ser culto religioso. É uma autodenominação. Autodenominação. Um grupo que se reúne para ouvir um determinado tipo de música pode se apresentar como uma religião
e conseguir essa imunidade junto ao Estado? Sim, desde que faça o registro junto ao cartório de pessoas jurídicas e se intitule como templo religioso, pode sim obter essa isenção. Você pode ter uma religião de 2 pessoas, de uma pessoa? Não há número limitado de fiéis, um número específico de fiéis para que se autodenomine um culto religioso. Não cria-se aí uma brecha para deixar de recolher algumas taxas? Para quem é cristão, a Bíblia também diz lá que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, né? Então, onde tiver 1 ou 2 pessoas, como o colega falou aqui, ele teria esse direito. Agora, aí vai, porque ninguém vai abrir uma igreja só para ele, né? Então, para adoração, ele mesmo se adorar. Então, normalmente a igreja, e quanto mais fortalecida for aquela igreja, mais poder ela vai ter também para barganhar seus direitos, né? Seja por meio da imunidade tributária, que aí é só mesmo ela fazer o requerimento e provar que preenche os requisitos, né? Se ela for uma entidade de assistência social, ela tem que preencher os requisitos, ela não pode distribuir parcela de lucro entre os sócios, ela tem que manter integralmente no país na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades, e ela tem que ter livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão dessas informações. Você acha importante que continue assim, em aberto, em que não haja uma definição, que não haja uma exigência, que não haja uma... Sim, até mesmo porque, como o doutor Severino nos trouxe aqui, a questão daquelas religiões tidas como minoritárias, não é? Como, por exemplo, as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, existentes no Brasil, que tem por base, por exemplo, o princípio da oralidade. Não tem livro sagrado, não há escritura sagrada, não há nada em livros, né? Então, assim, é aprendizagem passada de pai para filho, né? Então, não há esse caráter do livro, da escritura. Então, enfim, os certos requisitos poderiam até excluir, né, algumas práticas religiosas existentes no Brasil. Então, não há critério hoje, atualmente não há critério nenhum com relação ao que viria realmente a ser um culto religioso no segmento. Se busca muito hoje para evitar propina, caixa 2, seguir o dinheiro. O dinheiro dos templos, ele pode ser seguido ou ele não existe? Pode, deve. E as pessoas que são imunes e que são isentas devem também se submeter à fiscalização. A Receita Federal deve fiscalizar e quero crer que fiscalize. As secretarias de Fazenda dos estados, dos municípios e aqui do Distrito Federal devem fiscalizar e quero crer que fiscalize. Eles devem ter um balancete. Eles têm também, em algumas religiões, eles têm uma espécie de Assembleia Geral, com contador, com pessoas que apresentam os balancetes, o que entrou de oferta. Eles têm uma tesouraria, eles têm todo um código de ética também, não vou dizer todos, mas é o que a gente fica sabendo no mundo jurídico, é disso aí. Agora, a gente sabe que desvirtuamentos existem, né? Desvios de finalidade existem, e cabe às autoridades ir atrás disso aí, fiscalizar, impor sanções, né? Se for o caso, caçar aquele direito de atuar quando for o caso, mas não tirar o benefício, como se fala, é um absurdo tirar esse benefício. Não, deixa o benefício e fiscaliza corretamente, né? Porque isso aí já é da cultura, né? Desde os primórdios, né? Que tem, talvez não com esse nome de imunidade, mas com o nome qualquer de um benefício. Quer dizer, eu costumo dizer assim, para você não pegar uma doença, o que você faz? Você se vacina para ficar o quê? Imune. Então, a imunidade funciona como se fosse um antídoto à doença, que é pagar tributo. Os esclarecimentos dos senhores hoje vai ajudar bastante nossos telespectadores a entender a importância e o que buscava o legislador quando resolveu oferecer a imunidade aos templos religiosos. Eu agradeço imensamente a presença dos senhores aqui no fórum. O programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos ao professor advogado tributarista Severino Cajazeiras, também o integrante da Comissão de Liberdade Religiosa do ABDF, Tarek Bonan Ruda. E obrigado a você por estar aqui no fórum também. E se quiser acompanhar esse e outros programas, é só acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Eu aguardo você no próximo fórum. Até lá.